Olá, Papo Tech no ar. Nesta semana a gente continua falando sobre inteligência artificial. Eu sou Carla Arantes, estou aqui com o Josemar Cruz. E hoje a gente fala sobre o uso de inteligência artificial nos veículos de comunicação. Como tem sido feito isso, Josemar? Muito bem. Uma coisa que vale a pena a gente já citar é a diferença entre automação e inteligência artificial. Porque muitos processos podem ser automatizados para dar mais produtividade ao jornalista. Por exemplo, você examinar grande quantidade de informação, verificação de dados. A automação já tem automação que faz esse tipo de trabalho para o jornalista. Mas não é uma inteligência artificial, entendi. Aí depois vem as aplicações, né, que podem recorrer à inteligência artificial. Então, vamos pegar aqui dois exemplos, né? Um dado que pode ser usado como automação durante um jogo de futebol, a contagem de chutes a gol, posse de bola, né, número de faltas, laterais e tudo mais. Então isso é um processo meio automatizado. No final, em menos de minutos, você tem já o resultado as estatísticas do jogo. Esse desempenho, porque isso foi contado durante a partida. Certo. Né? E o jornalista observando para ver se não tem contagem errada ali, para não sair coisas, né, fora do padrão. Isso é uma coisa. Aí vamos aqui agora para a inteligência artificial, né? Então, se um jogo, né, uma partida de um time que se espera que vai perder, um time, enfim, né, de desempenho inferior, contra um time que vai nitidamente ganhar a partida, o time perde, saiu do padrão. Então, vamos analisar o que aconteceu, né? Você pode usar recurso de inteligência artificial para ver o que pode ter saído do padrão, né? O time estava com muitos desfalques, mas o jogador estava fora da posição e tal. Aí vai ver o desempenho do jogador em partidas anteriores, e assim por diante. Ou se houve influência de algum fator externo, como o jogador que pode provocar uma falta para ganhar um ponto numa casa de apostas, né? Então, isso requer o uso de inteligência artificial. Esse cruzamento de dados, então, seria isso? Fazer esse tipo de análise de padrão, né? Saiu de um certo padrão, ele vai lá e analisa aquilo que aconteceu, né? O outro modelo, aí já requer aprendizado. Então, por exemplo, reconhecimento de voz, reconhecimento facial. Então, o jornalista precisa encontrar uma matéria ou as matérias que dada pessoa participou e está lá no acervo. Daqui que ele vem encontrar tudo que aconteceu, vai demorar muito tempo. Ele pode pegar uma imagem daquela pessoa, colocar no sistema computacional. Ele faz uma varredura nos arquivos, encontra todos os rostos que parecem com aquela pessoa e trazer aquela imagem à tona. Isso já é bastante usado, inclusive a nossa empresa fez isso com muito sucesso. E isso é inteligência artificial? Isso é o uso de inteligência artificial? Porque o sistema aprendeu com os padrões de rosto que ele encontrou. Cada rosto tem um padrão de distância dos olhos, da altura do nariz e tudo mais. Ele reconheceu tudo aquilo ali e selecionou e está aqui. Aí depois você vai moderar, viu? O que realmente faz sentido e o que não faz sentido dentro do que você está buscando. Outra aplicação muito corriqueira da inteligência artificial é a conversão de áudio em texto, né? Tudo bem, você pega uma matéria de 1 minuto, você ouvindo ali, transcreve a decupação, que é muito comum entre os jornalistas, é um trabalho, mas você pega assim 5, 6 horas de depoimento ou um dia de programação, é humanamente impossível você fazer com rapidez. Os sistemas vão lá em coisa de minutos, está tudo convertido em áudio, em texto. Isso é aplicação também de inteligência artificial. E no entretenimento, como tem sido feito? No entretenimento, né, o processamento de voz, né, ajuste de voz do desenho animado, isso é muito comum, você infantilizar a voz dos atores. Porque na dublagem, o ator, você não vai pegar um ator de 5 anos de idade e fazer voz, isso é muito difícil, é quase impossível, né? Então você pode pegar um ator que pode simular uma voz de criança e fazer ajustes para que saia de fato uma voz de criança naquele personagem que faz parte daquele filme. Isso no desenho animado já é uma coisa assim, tranquila, já é comum de se fazer. E ajuste de cenários externas, porque gravar em externo é caro, requer toda uma estrutura que você tem que levar para o campo. Hoje em dia vocês estão usando telões de assim, 10 metros por 10 metros, com alta resolução, com ajuste de luz para dar a sensação de que o ator está na externa, mas não, ele está dentro do estúdio, com toda a sensação que ele tem da ambiência
da externa. Agora, você falou anteriormente da dublagem e existe inclusive um movimento dos dubladores para que a profissão não acabe, né? Não seja substituída pela inteligência artificial. Como que isso tem sido feito e se existe realmente o risco de algumas profissões serem substituídas pela inteligência artificial dentro da televisão? Assim, eu acho que os profissionais têm que entender certos movimentos para que eles possam fazer melhor. Então, uma voz que caracteriza um dado personagem, que é marcante, que as pessoas vão ver no personagem aquela voz, eu acho que essa pessoa tá resguardada, entendeu? Mas tem trabalho em escala que não vai estar onipresente. Então, pode ser que uma ferramenta ou outra seja utilizada. Até porque tem poucos dubladores no mercado de boa qualidade, né? Você vê a TV por assinatura, por exemplo, né, é fácil entender, você pega qualquer desses canais importados, a dublagem é uma coisa muito sacrificada. Você vê que a voz não tem nada a ver com aquela pessoa, né, que está falando o personagem estrangeiro, né? Então, assim, eu acho que tem fatos e fatos, assim, ou seja, os dubladores precisam melhorar a capacidade de dublagem, a sua qualidade de dublagem. Muitos são excelentes atores, como Lima Duarte, que foi dublador, e outros que estão ali fazer o dia a dia, né? Então, assim, essa ameaça eu vejo como uma coisa relativa, não é totalmente assim uma ameaça para a profissão, não. E na criação, é possível usar a inteligência artificial para criar coisas novas ou ela só desenvolve a partir daquilo que já existe? Olha só, aí vem um termo assim que eu sempre falo do nosso mundo de televisão, né? Contexto. A inteligência artificial não é capaz de criar contexto, nem citar fontes. Então você fazer todo um processo de criação sem contextualizar é simplesmente perder tempo, né? Você não está dando autoria, você não está dando qualidade, você não está dando nem conhecimento. Então, primeira coisa, contextualizar e usar adequadamente os processos de inteligência artificial generativa da parte que você precisa para acelerar um pouco, mas não em tudo. Né? Pode usar para fazer uma pesquisa, por exemplo, mas a partir daquilo escrever o seu próprio texto, o seu próprio roteiro, né? Desenvolver, colocar ali a criatividade, seja do jornalista ou do autor, do diretor. O jornalista, inclusive, eles são treinados para falar na linguagem do entrevistado, né? Perguntar se ele vai entrevistar um médico, ele vai falar um pouco na forma como o médico se comporta, né? Você vai entrevistar uma pessoa que está na rua mediante um policial num acidente e vai perguntar de outra forma, ele vai abordar de outra forma. Então esse comportamento humano mediante situações, isso é do ser humano, não é de sistemas computacionais. Quando ele retornar para a redação que for ajustar a sua matéria, ele pode até usar de dados para enriquecer aquilo que ele fez, mas não entregar 100% a um sistema de computador. Então vai exigir mais criatividade também. Então é importante que as pessoas não se adequem ao sistema padrão, né? Usem a sua criatividade, porque essa criatividade, a inteligência artificial ainda não é capaz. O ser humano vai estar sempre presente em tudo, ele não pode abrir mão dessas coisas, nem existe essa situação. A IA, ela não é capaz de prever pandemias, não é capaz de prever catástrofes ambientais, não é capaz de prever reflorestamento, não é capaz de prever queimadas. Isso é o ser humano. A gente tem que cuidar do nosso planeta, da nossa vida, né? Até porque essas estruturas que consomem grandes quantidades de dados, processando no mundo inteiro, muitos computadores, elas também são ameaça para o planeta, porque o uso de energia. Esse sistema tem que estar ligado 24 horas em alto desempenho. E isso já tem uma preocupação das grandes empresas chamadas Big Techs, com relação à emissão de carbono, porque elas prometeram reduzir em 20% a emissão de carbono e aumentou em 30%. Né? E já estão procurando forma de energia em estados onde tem mais abundância para poder montar data centers, mas isso não se sustenta. Vai ter que ter um outro modelo, de novo o ser humano pensando em como proteger a sua sobrevivência. Josemar, muito obrigada, até semana que vem. E a você também, muito obrigada pela companhia. Acompanhe sempre o Papo Tech aqui no Portal T5. Até lá!